Bom dia a todos. Nós estamos dando início a mais um ciclo de videoconferência do nosso Núcleo de Estudos em Saúde, Medicina e Hospitalidade da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro. E, mais uma vez, temos como convidado o nosso amigo Sérgio Thyssen. Nós estamos dando início a mais um ciclo de videoconferência do nosso Núcleo de Estudos em Saúde, Medicina e Hospitalidade. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao NESM, que é o Núcleo de Saúde, Medicina e Espiritualidade da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro. E hoje temos o prazer de receber aqui o Dr. Sérgio Thyssen, e vou falar sobre... Ele hoje vai fazer a palestra sobre o magnetismo e a arte de curar. Doutor Sérgio é médico e ex-professor de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Faculdade de Medicina da Fundação Médico de Medicina Técnico-Educacional Souza Marques, no Rio de Janeiro. Ministrou cursos de extensão universitária nos hospitais de cardiologia de Laranjeiras, hospitais dos servidores do Estado e Hospital de Ipanema, do Ministério da Saúde. Diplomado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especializado em Solid State Physics, magnetismo e supercondutividade. Que Deus nos abençoe a todos, que Deus proteja esse nosso trabalho. Agradecemos a Ele pela oportunidade do trabalho no bem e pedimos que Ele nos abençoe a todos aqui que estão conosco nessa manhã de grande conhecimentos, de reflexões sobre as nossas vidas, sobre as nossas conquistas e também sobre as nossas adversidades, que possamos aqui adquirir conhecimentos que nos façam refletir sobre as nossas curas físicas e espirituais, que possamos adentrar nesse mundo da reflexão para que tenhamos forças nos momentos mais difíceis, coragem para vencermos as nossas dificuldades e que nos aperfeiçoemos cada vez mais enquanto encarnados nesse mundo. Que Jesus abençoe a todos que possam ouvir essa palestra posteriormente e que intua o nosso palestrante de hoje, Dr. Sérgio Thyssen, que ele, como sempre, traga reflexões para que possamos aumentar a nossa resiliência, aumentar o nosso conhecimento sobre tudo aquilo que já dispomos em grande potencialidade, que possamos colocá-las em prática. Que Deus abençoe a todos. E vamos lá, doutor Sérgio Thyssen, o senhor está com a palavra, que Deus te abençoe. Muito bem, muito bom dia a vocês dois. Muita gratidão por uma nova oportunidade. É sempre um prazer muito grande nós estarmos refletindo juntos, né? E também envolvendo o público interessado nessas questões, de tal maneira que possamos agradecer essa oportunidade novamente. O nosso tema, ele enseja uma série de reflexões, então vamos buscando algo que seja proveitoso para nós, né? Então, uma primeira ideia é a ideia já no título, né? Magnetismo e a arte de curar. Quando nós pensamos de colocar assim a arte de curar, nós temos que nos lembrar, ou deveríamos, que o planeta Terra é um mundo de expiações e de provas, como está na codificação kardeciana, de tal maneira que podemos entender o planeta e a nossa humanidade como alunos de uma escola primária, não é? Emmanuel se refere aqui a um grande educandário, mas, por outro lado, conhecendo a medicina, conhecendo a realidade tanto dos problemas médicos, com milhares de diagnósticos diferentes, né?
tanto no campo das doenças clínicas, como também dos transtornos mentais, nós entendemos também através da mediunidade, conhecendo como é a vida no além-túmulo, a vida no mundo espiritual, onde temos bilhões de seres humanos como nós, e que estão na erraticidade esperando uma nova oportunidade para renascerem e, através de uma nova vida, progredirem no sentido da evolução espiritual. Então, a Terra, tudo do que diz respeito à vida humana, à história, tudo tem a ver com a medicina. Medicina, ela é conhecida desde que a história da Terra começou a ser registrada pela escrita, a questão de mais ou menos 5.800 anos atrás. De tal maneira que as duas coisas são muito próximas. Por quê? Porque, sendo aqui um grande hospital de almas, os problemas médicos estão por toda parte. Vocês sabem, uma das instituições mais típicas do planeta são os hospitais, as clínicas, o trabalho dos profissionais de saúde, né, no mundo inteiro. Doenças muito sérias, outras menos, mas tudo levando a questões das expiações e também das provas, de tal maneira que é uma característica do nosso mundo. Então, a arte de curar, pensando nessa expressão, tem a ver com a medicina. Ou, se nós quisermos de uma maneira melhor, as medicinas. Porque a medicina que nós estamos mais acostumados, por vivermos no Ocidente, a medicina ocidental, acadêmica, envolvendo as melhores universidades do Ocidente, Europa, América do Sul, América do Norte, Canadá, América Central, tudo tem a ver com a medicina considerada do Ocidente. Mas existe a medicina ayurvédica, existe a medicina chinesa com médicos de pés descalços. Então, existem outras tentativas históricas, né, de comunidades diferentes de encontrarem mecanismos de cura dos mais diferentes problemas médicos de toda a história, tanto do Oriente como do Ocidente. Então, mas em geral, quando nós pensamos aqui no Brasil, em países próximos em medicina, estamos lembrando da medicina ocidental, que fez, ao longo desses últimos séculos, especialmente, avanços extraordinários, né? Mas, se nós pensarmos, são avanços dentro do paradigma materialista, cartesiano, mecanicista. E esse modelo ou paradigma, ele funcionou e é o mais abrangente até hoje, não é? Dentro de um materialismo que ainda persiste, a ideia de que só se valoriza, só se enxerga as questões do corpo físico, como se o corpo fosse tudo. É claro que as doenças e os problemas médicos estão no corpo, não é? Até os transtornos mentais, nós temos modificações do cérebro, como na depressão, a questão dos neurotransmissores, como no TEA, no autismo, a questão das mini-colunas cerebrais, das modificações ligadas ao sistema límbico, a questão do corpo caloso e outros aspectos que não são do nosso tema hoje. Mas a noção qual é? A noção é de que está havendo toda uma necessidade de mudança de paradigma, de mecanismo para entender as questões. E a medicina também nisso, como todos vocês sabem, progrediu muito nos últimos anos.
Então, há toda uma ideia de uma especialidade chamada psiconeuroimunoendocrinologia. Existe a mais importante, que é a ideia da religiosidade barra espiritualidade em medicina. E é um avanço bem nesse sentido, da mudança de modelo, para que valorizemos, não é, o tratamento humanizado, que valorizemos cada vez mais no mundo inteiro as abordagens espiritualizadas para além do humanismo na prática médica, de tal maneira que hoje, se você coloca num site extraordinário de pesquisas em medicina, que é o do NIH, você coloca coisas que há algum tempo atrás eram inimagináveis, como que vinculadas à medicina, do tipo compaixão, empatia, perdão, oração, de tal maneira que você entra e coloca essas palavras-chave, você vai ter milhares de papers, milhares de pesquisas de colegas, claro, todos na área médica, de qualquer país do mundo. Então, é uma mudança extraordinária. Então, esse é um primeiro comentário. A arte de curar envolve tudo. Tudo que diga respeito dentro da ciência médica, beneficiando a busca, vamos dizer, para novos elementos, tanto para compreendermos as origens das doenças, porque as origens não são conhecidas quando não levamos em conta o espírito, a alma do paciente. E também não levamos em conta a existência do mundo espiritual, que agora está sendo devidamente valorizada. Então, essa é uma época muito interessante em que nós ainda temos muito sofrimento no mundo inteiro em função de doenças que se multiplicam, doenças que, apesar do progresso, o número de pacientes só aumenta, como no caso das neoplasias, é apenas um dos muitos exemplos, de tal maneira que tudo isso faz parte do progresso e de algo que nós não tínhamos há muitos anos atrás e agora nos debruçamos para que tudo isso ilumine a prática médica de qualquer um de nós no dia a dia. E os que não estão ainda enfronhados nisso, como comentamos de uma outra vez, se verão obrigados a isto, porque isto é ciência médica. A arte de curar, colocando essa expressão, vamos dizer assim, um lado mais poético, quando nos referimos à medicina. Então, essa é uma primeira ideia para nós. A outra é o magnetismo, né? Então, uma primeira reflexão é que magnetismo, na verdade, nós temos de vários tipos. E aqui é importante nós fazermos uma ideia, né, do que nós queremos hoje conversarmos sobre magnetismo em medicina. Então, todo mundo lembra da ideia dos ímãs, não é? Que tem propriedades magnéticas bem definidas, porque é um material composto de ferromagnetismo. Então, você tem polo norte, polo sul, quase todo mundo brincou com pedaços de ímãs na infância, não é? Sentindo nas mãos o efeito atrativo e o efeito repulsivo quando você aproximava dois pedacinhos semelhantes. Então, existe o magnetismo mineral. E esse magnetismo, ele é o básico. E ele tem a ver com diversas questões da vida humana, sobretudo aspectos que nós também não tínhamos há tempos atrás. Então, o magnetismo dos ímãs, para muitos cientistas, ele é considerado o único magnetismo. Então, por exemplo, desdobrando essa ideia, o magnetismo também está do mesmo tipo, presente nas auroras boreais.
que são um verdadeiro espetáculo da natureza, que tem a ver com o campo magnético da Terra, do mesmo magnetismo dos ímãs, porque no interior do planeta nós temos uma quantidade enorme de material ferromagnético, no magma da Terra. E quando o vento solar, portanto, das tempestades solares, vem para cá, ensejam estes elementos bem coloridos que podem acontecer, na maioria, no Polo Norte, mas também no Polo Sul. Outra questão desse magnetismo típico é, por exemplo, a supercondutividade. As cerâmicas supercondutoras que ficam levitando em cima de uma plataforma. Isso é do magnetismo mineral. Se nós pensarmos nos trens de levitação magnética na China e no Japão, são tecnologias muito caras, mas os trens ficam suspensos no ar. E aí, então, conseguem viajar a uma velocidade de 500 quilômetros por hora. Então, é quase que como de alguns aviões. Outra questão importante do mesmo magnetismo é a ressonância nuclear magnética, básica ou funcional. Método de imagem consagrado dos mais importantes na medicina acadêmica convencional, clínica, de tal maneira que tudo isso é como que do mesmo magnetismo. E tudo isso é progresso. Bobinas supercondutoras e outras questões que estão por aí, não é, trazendo avanço para a realidade humana e para a medicina também, como é o caso da ressonância magnética. Eu, às vezes, lembro com os amigos espíritas que daqui a 22 anos nós vamos ter ressonância nuclear magnética para visualizarmos o perispírito, que a maioria dos colegas não tem ideia do que possa ser, mas os espiritualistas, os espíritas, entendem como um verdadeiro corpo espiritual que os encarnados possuem, absolutamente todos, e os desencarnados tanto quanto. Então, na medida em que as raízes das doenças, das mais sérias, doenças antigas ou novas, recentes, doenças congênitas ou adquiridas, doenças agudas e crônicas, o perispírito faz parte de tudo isso. Nós vamos ganhar um avanço extraordinário daqui a um punhado de anos, quando pudermos examinar, até numa ideia de medicina preventiva, o perispírito das crianças, para vermos, antes das doenças surgirem, por exemplo, em média, aquilo que está no perispírito, para que não transborde para o corpo físico em nenhuma época da vida da reencarnação em curso. Esse é um outro tema que nós podemos aprofundar um pouquinho mais adiante. Então, esse magnetismo é um magnetismo fundamental. Por quê? Porque quando nós estudamos uma física básica, nós entendemos que no universo de Deus, vamos chamar assim, ou multiverso, se preferirem, ou diverso, nós temos 4 grandes forças, interações ou campos. Então, nós temos, depois que surgiu a física moderna, nós temos o campo, a força, a interação nuclear forte, que tem a ver com uma parte da física, que é a física nuclear. Então, existem as forças nucleares fortes, as forças nucleares fracas, decaimento beta e umas outras coisas. Nós temos o campo gravitacional, não é? A força da gravidade, que tem uma importância no universo inteiro, apesar de ser aquela que é, vamos dizer, a mais fraca das 4. Mas a relação entre os planetas, a Lua em relação à Terra,
a lei da gravitação universal, tudo isto é uma parte da grande física do universo. E a outra é o eletromagnetismo, que tem a ver tanto com as propriedades elétricas dos materiais, tanto quanto as propriedades magnéticas. Elas, na verdade, funcionam como uma coisa só, mas pela junção dos elementos elétricos com os elementos magnéticos. Então, tudo isso é de Deus, tudo isso é da vida, a vida na Terra, em todos os aspectos, no plano físico, no mundo espiritual e no grande todo. Muito bem, então, o que acontece? Esse magnetismo, essa palavra magnetismo, ela surgiu por causa da Magnésia, que é uma região do sul da Grécia, onde os navios construídos de madeira, construídos de materiais para unir as peças de madeira, eles eram de ferro. E aí se viu, naquela altura, há milhares de anos atrás, que essas embarcações eram atraídas para a costa ou tinham dificuldades de se porem ao mar, né, para o comércio marítimo daqueles tempos, porque eram presos, entre aspas, por uma força que ninguém conhecia. Era uma propriedade da magnésia. Depois, tudo isso foi esclarecido, e isso também é do magnetismo dos ímãs, porque ali acontecia um fenômeno natural, um acúmulo de ferromagnetismo, gerando algo impressionante. As explicações vieram com o tempo, mas, numa determinada altura, pelos idos de 1700, surge uma pessoa maravilhosa, um grande pesquisador, um espírito muito preparado, não é? Como eu gosto de dizer, de uma determinada esfera, que é a esfera da arte, da cultura e da ciência. Vieram de lá grandes contribuições através de espíritos muito preparados para trazerem a evolução, o progresso, o adiantamento nestas áreas. Então, a vacina, através de Edward Jenner, vem de lá, na época da varíola. A mecânica quântica, a teoria da relatividade, que mudou a física, mas antes o próprio Isaac Newton, com a física clássica ou a física newtoniana, tudo vem, não é, de uma área que circunda o planeta Terra, onde vivem espíritos afeiçoados ao progresso, tanto na ciência como na cultura de um modo geral e nas artes. Aliás, parece que quem dirige essa esfera é Leonardo da Vinci, mas esse é outro assunto, para uma outra ocasião. Então, Mesmer, Franz Anton Mesmer, ele era e é de natureza, né, de nascimento na Áustria, austríaco, portanto, eu me lembro quando eu estive na Universidade de Viena para, vejam, um encontro que era tipo um seminário, um pequeno congresso, sobre biomagnetismo. Porque naquela época eu estava aqui na Pontifícia Universidade Católica, no bairro da Gávea, fazendo parte de estudos de biomagnetismo, trabalhando magnetocardiograma, para se verificar no coração do bebê intraútero as atividades do coração, como também outras questões ligadas a esse magnetismo em biologia, né? Estudávamos arritmias cardíacas, como o flutter atrial, que tinha movimento circular, para ver uma determinada lei se expressando. Então, elementos favoráveis ao magnetismo na medicina. Mas este é o magnetismo clássico, né? Pois bem, Mesmer, eu me lembro que na Universidade de Viena havia uma estátua em homenagem a ele e outros em homenagem a outros pesquisadores da Europa, mas sobretudo austríacos. Pois bem, o que acontece? Ele, diante de pacientes
com crises histéricas, com problemas mentais que naquela altura não se conhecia bem. Não havia naqueles tempos, há 300 anos atrás, o que nós temos hoje de entendimento desse leque de transtornos mentais. A ansiedade generalizada, a depressão com ou sem ideações suicidas, a suicidologia, o TEA, o TDAH, o pânico, a bipolaridade, a dependência química e tantas outras que fazem parte de um conhecimento melhor em relação aos problemas da mente humana e do psiquismo. Pois bem, então ele desenvolve, não é? Quase que espontaneamente, ele impõe as mãos. Então esse é um magnetismo que ele usa a palavra magnetismo daquela origem lá das ilhas gregas do sul, não é? E ele cunha esse outro magnetismo. Ele fez uma analogia, eu diria até brilhante, mas são coisas diferentes. Brilhante, que eu digo, entre uma coisa e outra, porque ele via o benefício para acalmar as doentes, para tirá-las de crises de desconforto mental, vamos chamar assim. Porque naquela altura nós não tínhamos precisão, aquela que temos hoje em relação a diagnósticos em psiquiatria. E então, isso tudo cresceu, não é? Ele viaja para Paris, ele divulga as suas experiências, ele acaba sendo combatido por seus colegas, aceito por outros, aquilo cria uma divisão, não é? A ciência é assim também, né? E ele foi, de certa maneira, muito criticado, né? Mas aos poucos essas coisas foram prevalecendo. Então, o pai do magnetismo, que é um magnetismo que nós podemos colocar entre aspas, para separá-lo propriamente do magnetismo mineral. Ou não. É só nós compreendermos o que há de semelhanças e de diferenças, estudando como que duas ciências. Na verdade, eu poderia, voltando para o título, nós estamos refletindo juntos sobre a ciência médica, sobre a ciência mãe, que é a física, seja ela a clássica, seja ela a moderna. E, por outro lado, estamos trazendo para perto a ciência espírita, a ciência das coisas transcendentes, das coisas invisíveis. Mas não é porque são invisíveis que não existam e que nós não devamos valorizar e saber, se necessário, se pertinente, usar esse conhecimento em saúde para ajudar os pacientes dos mais diversos problemas médicos. Então, outra questão é a questão de que Mesmer deixou diversos alunos, diversos como que continuadores, todos eles na França, de tal maneira que nós temos uma lista deles, o Barão de Dipotet, o sábio Deleuze, o próprio Allan Kardec. Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, da ciência espírita que envolve mediunidade e magnetismo, deste outro gênero, ele, na verdade, era magnetizador desde os 19 anos de idade. Ele só vai se envolver a partir das mesas girantes com o espiritismo, a codificação, o Consolador Prometido, o Espírito de Verdade, já adulto, né, já professor de várias áreas do conhecimento na Europa na época, inclusive matemática, aritmética, cálculo e assim por diante. Então, estes, não é, que são e foram, no caso, historicamente são os magnetizadores que foram continuadores de Mesmer, incluindo Allan Kardec. Por isso que Allan Kardec comenta
ele chega com a sua sabedoria. Eu diria, como espírita, ele que vem lá das alturas em termos de progresso espiritual, não é? Para nos trazer algo relevante que nós não conhecíamos. E no meio de tudo isso, ele chega e diz, olha, o magnetismo e o espiritismo são como que uma ciência só. Ele também diz, olha, o magnetismo, que ele conhecia como poucos, vem abrir as portas para o espiritismo. E não é por outra razão, porque ele conheceu muito bem o magnetismo primeiro e desenvolveu a doutrina espírita, que em vários aspectos da sua obra nós vamos encontrar, não é? O trabalho dele envolvendo a palavra magnetismo. Já nem tanto ligada aos ímãs e às forças magnéticas do magnetismo mineral, mas sim às questões mais próximas da alma humana, do corpo físico humano, daquilo que, sendo conhecido, favoreceria a cura, o bem-estar, aquisições de benefícios na área da saúde. Por isso que Allan Kardec, ele, por exemplo, no Livro dos Médiuns, o Livro dos Médiuns é o segundo livro da série, de tal maneira que 1857 é o ano do Livro dos Espíritos, 1858 já é o do Livro dos Médiuns. Depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo, um pouco mais além, completando agora 160 anos, 1864. Então, não só ele traz um ponto de vista muito veemente sobre a importância desse magnetismo, que eu gosto de chamar de mesmeriano, ao mesmo tempo que ele coloca na Revista Espírita, em vários momentos, como coloca em obras póstumas, testemunhos de colegas médicos desencarnados sobre a imposição de mãos, sobre a magnetização do corpo físico de pacientes com problemas naquela época. Então, o magnetismo é como uma ciência com estreitas relações com a doutrina dos espíritos. Mas falta muito ainda dentro do movimento espírita para que isso seja melhor valorizado, desde que melhor estudado e conhecido. Para vocês terem uma ideia, nós estamos, então, lembrando de diversas questões que têm a ver com o mesmo magnetismo e que, de certo modo, estão sendo, desde Kardec, sugeridos para as instituições praticarem. Quer ver uma curiosidade que ela é pouco conhecida? Vocês todos, espíritas ou não, já ouviram falar na palavra passe. Estou me referindo ao passe ou aos passes espíritas. Não existe nenhum centro espírita no mundo que eu conheça em que, além da palestra pública, do trabalho público doutrinário, o passe não seja oferecido nos moldes beneficiando aqueles que foram estudar naquela noite ou naquela tarde um aspecto da doutrina. Os médiuns passistas, eles impõem as mãos, ou individualmente, ou de caráter coletivo, lembrando do magnetismo quando você fala passe, você não pode deixar de entender que nós estamos lidando com o que Kardec chamou de magnetismo. Nós podemos chamar de passes, claro, mas na base disso é o magnetismo da transferência fluídica, que é o fluido vital, que é do duplo etérico
do ectoplasma. Ectoplasma e fluido vital são sinônimos. Todo ser vivo tem. E todos os seres humanos, por isto mesmo, também. Então, quem tem saúde tem quantidade e qualidade desse fluido vital, que é um fluido animal, que é um fluido magnético, que pode ser, pelas mãos, transferido para quem está necessitado de assistência médica, não é? Começando-se a vislumbrar tudo isso fazendo parte, de agora para o futuro, das nossas atividades clínicas, e não apenas nos centros espíritas. Lembrando que tudo isto é medicina preventiva. E, ao mesmo tempo, para casos específicos, medicina mais terapêutica, mais curativa. Então, o que acontece? Esses passes, eles são ministrados rotineiramente há 1,5 século, até um pouco mais, no movimento espírita no Brasil e no mundo. Mas a palavra original é magnetismo. Então, é recurso para beneficiar a prevenção. Porque a doença, antes de chegar ao corpo, ela está no perispírito, de um modo que ninguém observa. E é exatamente o passe, a transferência fluídica, magnética, benéfica, que pode atenuar essas máculas que vieram dos nossos erros de outras vidas, mas estão ainda no nosso perispírito. Vocês vão ouvir Emmanuel falando sobre esgarçamento perispirítico. De onde vem? Orgulho, egoísmo, vaidade, indiferença e outras mazelas e imperfeições próprias da nossa natureza, ainda neste mundo que é um grande hospital. Então, existe na casa espírita, em outras também, de outras crenças, com algo semelhante, mas sobretudo nas casas espíritas, aquilo que nós estamos já buscando realizar em hospitais. Vejam, é a ideia de que, por exemplo, além do passe convencional da palestra pública, em outros dias da semana, em ambientes preparados, também magnetizados, o paciente com neoplasia, o paciente com TEA, o paciente com uma síndrome neurológica congênita ou adquirida, com convulsões ou sem convulsões, uma síndrome genética, né? Tudo isto e outros males também, doenças reumáticas, digestivas, respiratórias, cardiovasculares, são pacientes que vão deitar numa maca dentro do centro espírita, porque essa modalidade ela ainda não avançou como vai avançando agora, no pretérito. Então, tem sido os pacientes que vêm à casa espírita, trazidos pelos familiares, ouvindo espontaneamente, porque souberam que há uma medicina espírita e o passe, a fluidoterapia espírita é benéfica para ajudar na recuperação dos problemas de saúde. Mas, então, ela também é medicina preventiva. E também ela é curativa no sentido de que as raízes das doenças, elas são espirituais. E o passe, a fluidoterapia espírita, esse magnetismo, pode ir lá na intimidade do ser, tanto do ponto de vista físico, material, como do ponto de vista espiritual, remover, harmonizar, substituir os elementos das máculas escuras e os elementos de esgarçamento, de distonias do perispírito. Enfim, essa é uma ideia que está sendo levada para os hospitais. De tal maneira que isso é magnetismo, é o magnetismo mesmeriano, é o magnetismo dos
que herdaram o conhecimento de Mesmer, inclusive Kardec, quando coloca isso tudo na doutrina espírita, ao contrário dos outros magnetizadores que não fizeram o mesmo, mas escreveram obras que não se tornaram tão famosas, como os livros espíritas. De tal maneira que isso tudo vem avançando do movimento espírita para a saúde humana de um modo geral, incluindo clínicas, hospitais e assim por diante. Outra questão importante também para reflexão é a ideia de que, se você buscar a leitura do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, Mediunidade de Francisco Cândido Xavier, você vai encontrar a ideia, por exemplo, como é que surgiram os passes nos centros espíritas? Essa palavra, ela não é original da doutrina espírita. Kardec nunca falou na palavra passe. Mas não existe centro espírita onde não exista essa ferramenta de harmonização, de benefícios, de substituição de elementos negativos por elementos benéficos e saudáveis, em vários departamentos. De tal maneira que quem traz isso, vejam que curioso, 2 magnetizadores, médicos homeopatas de Portugal. Um deles tem origem francesa, mas vivia em Portugal. Bento Muri e Vicente Martins. Humberto de Campos traz isso. Então, eles, como homeopatas, magnetizadores, aliás, um parênteses, tem toda uma relação, a homeopatia e o magnetismo. Mas não vamos ter tempo, oportunidade hoje de vermos um pouquinho mais de perto isso. E aí, o que acontece? Eles trazem, né, a ideia dos passes magnéticos de Portugal para cá. E eles inauguram isso nas primeiras casas espíritas, e isso depois, como que vai se espalhando para o movimento espírita no Brasil e no mundo, como é hoje uma realidade. Mas isso não é de Kardec. O que é de Kardec? A ideia do magnetismo. Por isso muitos chamam passes magnéticos, especialmente quando são pacientes que se deitam numa maca ou numa cama confortável na casa espírita e uma equipe de magnetizadores ou de médiuns passistas, eles, ao menos um deles, se aproxima do leito e vai impor as mãos em meio a uma atitude de oração. E quando o trabalhador procede desse modo, ele é envolvido por espíritos benfeitores, muitos deles enfermeiros e médicos desencarnados, que se somam para uma ação conjunta em benefício de cada paciente, e até de pacientes bem graves. De tal maneira que essa é uma outra questão para nós examinarmos, né? Esse magnetismo nós chamamos humano-espiritual. Humano, porque ele é animal, ele é do corpo, pelo fluido vital do médium. Mas o médium também é espírito. E os benfeitores desencarnados não têm corpo, mas são espíritos. E aí você tem a união entre o magnetismo do corpo do médium aplicador e o magnetismo mais rarefeito, mais sutil, do encarnado aplicando e do desencarnado dando a sua contribuição. Trazendo, inclusive, outras questões do magnetismo divino, eu diria. E querem ver uma questão curiosa? Quando nós buscamos uma certa narrativa, nós vamos encontrar na Revista Espírita, quando eles estavam estudando essa questão.
Porque nos tempos de Kardec houve várias questões estudadas e nem todas estão compondo, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, a Gênese e obras póstumas, por exemplo, né? Estão na revista Espírita, aliás, ó, aqui está a minha coleçãozinha com os 12 volumes. Né? Então, se você examina todo esse material tipicamente de Kardec e dos colaboradores dele, os espíritos da codificação, você vai depreender a importância do magnetismo. E aí vem, numa determinada ocasião, o próprio Mesmer desencarnado, espírito envolvido naquelas tratativas. E o que ele faz? Ele diz, olha, tudo isso está muito bem, mas existe um magnetismo muito mais poderoso ou potente, não lembro qual das duas palavras que ele usou, são sinônimos, e ele diz, é a oração, é a prece que uma alma pura e desinteressada, numa vinculação com Deus, em orando, pode movimentar dentro de uma atitude de fé, de crença, em favor de quem quer que seja. Então, ele relaciona, por quê? Por que ele faz isso? Porque a oração, ela é pensamento e sentimento. Todo sentimento é pensamento. De tal maneira que pensamentos seguem o modelo do eletromagnetismo. E como André Luiz havia dito, ele nem é da física clássica, do eletromagnetismo, das leis de Maxwell, ainda antes da mecânica quântica. Não é? André Luiz dá a ideia de que pensamento é acima da velocidade da luz. E qualquer coisa que é taquiônica, acima da velocidade da luz, é quântico. Mas ele não usou a palavra, e eu até entendo por quê, naquela altura, quando a física nova já existia, nos tempos, portanto, de Emmanuel e de todos os seus livros de instrução. Então, essa é uma ideia. Por que que a oração é magnética? Porque, por exemplo, se é o encarnado que ora, frequentemente ele ora em benefício de alguém, de um enfermo, de vários enfermos num hospital, na terapia intensiva, no pós-operatório, qualquer expressão de pacientes internados. Então, uma prece intercessória une quem ora aos espíritos mais adiantados e, ao mesmo tempo, o que ele pensa ao se ligar a Jesus ou aos grandes espíritos, ele está como que usando o seu eletromagnetismo dos pensamentos e, ao mesmo tempo, doando do seu magnetismo biológico, animal, ectoplasmático, que flui das suas mãos, mesmo que a pessoa não esteja impondo-as na frente de um paciente qualquer. Então, meus amigos, esta é uma ciência para nós, né? E nós temos que buscar tantos elementos que tratam desse assunto, tanto do magnetismo mineral, como do magnetismo dentro do eletromagnetismo, das leis da física clássica e moderna, tanto quanto as questões de Mesmer. Por isso que o testemunho dele era um testemunho de muito valor. E está lá, contido para os estudiosos, os leitores. Então, eu mesmo tenho vontade de fazer um grupo de trabalho, na verdade, 2. Um deles, para que nós possamos reunir pessoas interessadas e estudarmos melhor essa ciência. A ciência magnética e a arte de curar, buscando exatamente o melhor disso tudo em favor de uma medicina que possa avançar mais
na sua busca de ajudar os doentes em qualquer lugar do mundo. Mesmo não conhecendo, como muitos países do Oriente, a doutrina espírita. Mas isso não é motivo para que não trabalhemos essa questão. Então, esse é um projeto. Outro projeto, nós tivemos recentemente em Bauru, cidade do interior de São Paulo. Ficamos lá uma semana fazendo palestras, estudos e atividades mediúnicas, onde, claro, essa temática surgiu. E no Hospital Estadual de Bauru, nós estamos criando um grupo de trabalho para, da maneira mais própria, estarmos favorecendo com este magnetismo, aquele voltado para a arte de curar, para os doentes graves da terapia intensiva do hospital. Eu estarei ou de casa transmitindo, colegas médicos trabalhando lá, nós todos sintonizados e fazendo uma pesquisa no sentido do antes e o depois, quando o passe é reiteradamente oferecido para os doentes graves. Eu queria lembrar algo dos tempos dos magnetizadores da França, que é o fato de que, às vezes, só o paciente queria ser magnetizado pela sua saúde. Ia o magnetizador experiente, nesse magnetismo animal, ele entrava na casa do pretendente, se fechava no quarto e ficava meia hora aplicando. Voltava no outro dia mais um tanto de tempo. Então, é diferente esse magnetismo objetivando um benefício mais consistente com aquele da fluidoterapia espírita, do magnetismo, do passe, no dia a dia das instituições. Porque isso, quando acontece, é uma coisa de 5, 10 minutos. E vai beneficiando um paciente atrás do outro. Então, nós estamos trabalhando esse projeto. Vocês sabem, em Minas Gerais, tem hospitais que abrem as portas para grupos pequenos de passistas, de casas espíritas. E aí eles visitam as enfermarias, já não são doentes críticos, são doentes intermediários. E aí eles perguntam se alguém quer receber o passe. A maioria, ainda mais porque é Minas Gerais, não é? Onde está Uberaba, onde está sedimentado toda a importância do trabalho de Chico Xavier, apesar de estar no mundo inteiro, não é? A maioria deseja. Eles fazem em equipe uma prece, impõem as mãos e o paciente, então, tende a melhorar, mas não temos ainda uma pesquisa clara mostrando o antes e o depois, coisa que nós estamos pretendendo para os próximos meses ou anos. Outra questão interessante para nós é a ideia de que nós estamos como que pretendendo enxergar, graças à base do Espiritismo, uma época nova para a medicina. Na verdade, é uma tríplice fronteira. A ciência da física clássica e moderna, a ciência espírita de base, claro, kardeciana, sem deixarmos, obviamente, André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos, Manuel Filomeno de Miranda e outros autores queridos de lado. Todos somam para esse conhecimento. Então, um dos projetos é esse grupo de estudos online para poder congregar pessoas do mundo inteiro e mais de um idioma que possam desejar participar, mas também um projeto prático, um projeto de arregaçarmos as mangas, abrirmos o coração e nos colocarmos nessa fronteira entre a medicina e esse magnetismo humano e espiritual.
Então, meus amigos, essa é uma ideia, é uma série de lembranças que tem a ver com a nossa temática de hoje, né? O magnetismo, ou a ciência magnética, também gosto dessa expressão, porque aqueles magnetizadores do passado a utilizavam. Então, fica o convite para reflexões dos colegas médicos, dos estudantes de medicina que possam nos acompanhar, não é? Dos espiritistas em qualquer lugar do mundo, de tal forma que isso é patrimônio da humanidade. E eu não posso deixar de lembrar que quem é que inaugura isto? Quem é que nós não podemos esquecer? Quem é que impunha as suas mãos quando, levado pelos apóstolos diante das turbas, diante das multidões, e nelas pessoas com as doenças daqueles tempos, cegas, surdas, surdas mudas, paralíticas, com problemas de hemorragia ginecológica, como no caso de Verônica, pessoas com problemas mentais, como os lunáticos. O que Jesus fazia? O governador da terra. Vejam que curioso e bem simples. Nós, em meio a colegas da área da saúde, podendo ventilar, podendo considerar, refletir sobre Jesus e a medicina. Mas não só ele. De tal maneira, quando ele impunha as mãos, o que ele estava fazendo? Passe magnético. Ele só não usou a palavra, porque ela não era usual naqueles tempos. Não usou nem passe, nem magnetismo. Mas tudo isto veio depois, até aquela ideia da Grécia e de Mesmer. Então, querem ver uma lembrança bonita também para os amigos? Inspiradora. Além de tudo que Jesus ensinou, nesta fronteira entre espiritualidade, religiosidade, crença, fé e medicina, há um episódio, não sei se vocês vão lembrar, havia um paralítico que estava, já de uma certa idade, na porta do Templo de Jerusalém, o mais importante templo judaico, na cidade essencial, não é, do judaísmo, que é Jerusalém. E aí ele colocava sempre as mãozinhas pedindo esmola, pedindo uma contribuição. Por quê? Como é até hoje, são lugares muito frequentados, muito movimentados de pessoas. E aí, especialmente aos sábados, né? Mas domingos e quaisquer dias da semana. E ele então ficava ali, esperando uma doação alheia. E uma vez, Pedro e Tiago estavam confraternizando, chegando para adentrarem ao templo, porque todos os apóstolos, os 12, poderíamos até incluir Zaqueu, o publicano, que também era de origem judaica, é considerado o 13º apóstolo. E tudo indica que Bezerra de Menezes seja ele. E aí, então, os 2 apóstolos, Pedro e Tiago, vão entrando, vão chegando perto e percebem a rogativa, a súplica daquele paralítico, em condições até de vestimentas muito tristes, assim, muito como que sem conforto, sem proteção. E aí eles se entreolham e o paralítico, pobre, pede a esmola para os 2. E aí um deles, que é Pedro, olha nos olhos do paralítico e diz:
nós não temos nem ouro, nem prata, mas o que nós temos, isto nós te oferecemos agora. E aí o que acontece? Ele impõe as mãos e, em questão de segundos, o paralítico percebe uma força que ele nunca tinha sentido antes. Tem a inclinação de se ajeitar e se levantar. Ele se ergue e exalta numa oração a Deus, entra saltitante no templo, agradecendo o benefício que os dois apóstolos, em nome de Jesus, lhes havia ofertado. Existem muitas histórias aí. Um dia nós vamos estudar isso melhor. Então, agora que nós estamos já com o horário um pouquinho mais adiantado, eu queria dividir com vocês, se vocês me permitem, uma coisa que aconteceu agora em junho. Curiosa, tem a ver com o nosso tema. Então, o que acontece? O Facebook me lembrou o aniversário de uma médica, minha amiga, com quem eu não tenho estado há um pouquinho de tempo, né? E aí, como o Facebook lembrou, eu escrevi pelo WhatsApp para ela, cumprimentando-a, né? Desejando feliz aniversário para a doutora. E aí, quando eu vejo um pouquinho além do dia, naquele mesmo dia 18 de junho, ela então agradece, dizendo: Oi, Sérgio, que felicidade receber o seu carinho. Fiquei emocionada. Muito obrigada de coração. E logo depois ela escreve assim: há dias vinha sentindo uma pessoa querendo se comunicar. Médium extraordinária, essa doutora. E sempre vinha você em minha cabeça. Não conheço a entidade. Sei que é um médico, talvez, imagino que um cientista. No entanto, não sentia o envolvimento tão forte a ponto de escrever, só a intenção. Nesses casos, prefiro sempre orar e aguardar. Olha a médium preparada como funciona. Hoje, quando você me mandou a mensagem, senti uma onda muito boa me envolvendo. Tão forte que quase entrei em transe. E a pessoa apareceu, entre aspas, ao meu lado. O espírito. Não o vi, mas senti que iria meditar. Parei tudo e senti que era o momento para escrever. Acho que nossos pensamentos, o seu, Sérgio, e o meu, fortaleceram o circuito mental. Vou te mandar. Quem sabe faça algum sentido para você. Abraços, querido, saudades. E aí, então, ela me envia uma mensagem em .docx, que está aqui, que eu estou abrindo no outro celular, e eu tomo a liberdade de fazer a leitura para vocês. Me permitam. Caríssimo amigo, salve, que o Senhor da vida nos abençoe. Atravesso o véu dos planos que nos distanciam temporariamente para reafirmar a amizade fraterna dos nossos espíritos e a beleza do trabalho que nos foi confiado. A ciência, a busca de respostas e a sede de conhecimentos que inquietava nossas mentes lá longe no passado, uniu nossas almas em outras épocas e relembro saudoso o muito que caminhamos, rememorando as nossas descobertas
que dia a dia encantava-nos, encharcávamos de satisfação ante a beleza da matéria e suas interações. A beleza da matéria e suas interações. O mover dos fluidos move a vida, move os séculos, constrói de milésimos de partículas a universos inteiros, envolvidos na base do magnetismo, bem sabemos. No entanto, não é destas constatações magnânimas da física materialista a que me refiro. Foram elas necessárias ao estabelecimento do nosso papel no meio em que vivemos, mas o que aquece meu coração e quero, através desta breve e singela comunicação, faz-se outro mistério. Meu intuito, meu caro, é relembrarmos com gratidão o quanto os bons espíritos utilizaram da arquitetura divina, das mãos habilidosas do Senhor, o mestre do magnetismo, para nos provar de maneira inequívoca o que olhos, relatórios de observação, experimentos de laboratório e planos de pesquisa não foram capazes de fazê-lo. 2 pontos. A constatação cristalina de que, se o magnetismo puro não tivesse sido acrescido do amor em essência pura, nem mesmo uma única alma experimentaria a transformação real. Esse que foi o ponto de inflexão dos nossos corações materialistas e que o esquecimento do espírito, ora imposto pela experiência física, por vezes nos faz subestimar o poder da cura integral. Não só daqueles que nos propomos auxiliar, mas especialmente dos nossos próprios espíritos. Reafirmo, meu caro, que o grande trabalho de nós, se assim posso nos intitular, os magnetizadores do Senhor, daqui e daí, é pontuar incansavelmente nos corações da terra a necessidade de a boa nova avivar-se abundantemente no descortinar dos dias que se seguem ao tratamento fluídico. Costos da alma, mancos do sentimento, vida se esvaindo no fluxo sanguíneo das paixões e multidões de cegos da verdade se amontoam e se agastam na baixa vibração dos círculos vibratórios terrenos, ávidos por um único momento em que possam experimentar o toque do magnetismo do Senhor. Ei-lo vivo na tarefa delegada. Toquemos, meu amigo, todas as almas transviadas com os fluidos purificados pelos enviados do alto em nome dele. Mas, antes de tudo, toquemos as fibras mais profundas desses corações com a única coisa que santifica o magnetismo curador, o amor genuíno, o mais poderoso dos remédios para nossos males. Nem sempre a mensagem do Mestre, o substrato mais vigoroso de todas as ondas vibratórias a envolverem os que vamos encontrando pelo caminho. E não nos esqueçamos de que a evangelização dos nossos seres nunca é tarefa concluída, é, pois, processo incessante, como o é nosso caminhar para a divina perfeição. Receba mais uma vez o meu abraço e reitero que nossos corações continuam unidos no trabalho, na fé, na justiça e na humildade, reafirmando os laços imperecíveis entre aqueles que se amam verdadeiramente nos domínios divinos. Que a paz nos encontre sempre um companheiro fiel
do Trabalho Espírita, Montes Claros, 18 de junho de 2024. Então, meus amigos, esta era uma mensagem recente que eu entendi que deveria partilhar com os amigos, fazendo isto pela primeira vez, assim, online. Então, dessa forma, até pelo adiantado da hora, eu vou tendo a alegria de ver de volta esse casal tão querido, o Genilson e a Leila, para que eles, então, voltem a coordenar a nossa live de instrução da manhã de hoje. Sérgio, obrigado, né, pelas suas palavras, mas, sobretudo, pelo conhecimento que foi transmitido a todos nós aqui, mostrando a importância do magnetismo nas nossas vidas, né? Porque não é apenas um efeito físico, mas um efeito permanente nas nossas vidas, nas relações interhumanas, e que nos permite, através do amor, da prática da caridade, do auxílio próximo uns aos outros, nós estamos nos influenciando magneticamente uns aos outros. Temos algumas perguntas que a Leila vai colocar aqui para você. Obrigada, doutor Sérgio, mais uma vez pela brilhante palestra, muitas reflexões aí para a gente, né, pensar. Tem uma pergunta aqui da Vera Xavier, ela diz, excelente palestra, como participar deste grupo de estudos virtual? Eu não sei bem ao que ela se refere, porque são vários grupos, para uma tarefa, para outra, né? Esse que eu me referi, na verdade, ele é um grupo para o estudo do magnetismo. Não é para tarefas práticas por enquanto, que seguem acontecendo outros dias da semana com equipes para isto, né? Mas esse de estudo eu ainda estou como que numa fase de elaboração, né? E pensando, inclusive, no principal, que é a bibliografia. O que é relevante, o que não é? Porque ninguém tem tempo para dispensar para o que não seja de maior valor. Ninguém, né? Então, nós vamos nos basear em Allan Kardec, mas vamos buscar outros elementos. Então, por exemplo, eu tenho aqui em mãos um livro, que é o livro chamado Magnetismo Espiritual, de Micaelos, que é o pseudônimo de um determinado espírita que trabalhou na FEB durante muito tempo. É um livro febiano, editado na época lá, nos tempos que meu pai era presidente da FEB. Então, esse livro nós também vamos examinar. Nós vamos examinar a Revista Espírita, que é Kardec. Mas não é só Kardec. Envolve os espíritos da codificação, desencarnados que trabalharam nessa seara. E está tudo à nossa disposição. Então, eu vou ver como fazer isso, e se a Vera quiser participar, ela pode ter o meu contato, qualquer colega que esteja nas lives de vocês, esteja quando eu estiver comentando algum assunto, pode ter normalmente. E aí nós estreitamos, porque o objetivo é esse mesmo, que mais e mais pessoas possam conhecer essa realidade. Porque isso tudo tem ficado muito de lado dentro da ciência espírita, do movimento espírita, das práticas convencionais. Algumas trazem isso para perto, mas com outra terminologia. Então, a nossa ideia é de aprofundar isto. E a Vera está convidada, claro. Se ela solicitar, podem dar o meu contato de uma maneira ou de outra. Okay. E muito obrigado. Sérgio, nós pedimos aos nossos convidados que deixem uma mensagem para casa. Claro, obviamente, que será redundante o contexto quando você colocou todas as suas, mas como você poderia resumir para aqueles que estão aqui conosco neste momento, que pudesse guardar como chave de ouro essa sua mensagem? Genilson, a mensagem trouxe uma contribuição muito bonita
não é? Para a questão do amor, para a questão afetiva, para aquilo que deve construir a humanidade do futuro. No sentido de que profissionais de saúde, pessoas todas em geral de outras áreas, ou de, vamos dizer, de nenhuma área específica, né? Mas que se interessem pela espiritualidade, pelo passe, por elementos de suas presenças nas casas espíritas, que nós valorizemos essencialmente Jesus. Nós não podemos esquecer que se Allan Kardec, com Mesmer, com os outros magnetizadores franceses, numa mesma época da cultura europeia francesa, se dedicaram a todo esse trabalho de esclarecimento para a humanidade, tudo isto tem a ver com Jesus. Nós não podemos esquecer das suas lições, dos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, onde essa questão também está. Nós não podemos esquecer de que o espírito de verdade, que esteve ao lado de Kardec, autorizando, inspirando tudo do trabalho dele, era Jesus. Jesus e o espírito de verdade são uma coisa só. Por isso a importância do sentimento, da fraternidade, da caridade desinteressada, da não comercialização de nada disso. De não se buscar nenhum proveito pessoal, absoluto desinteresse, fraternidade, pacificação, acolhimento, abraço, proteção, aquilo que Deus colocou como uma semente em qualquer um, nós sabermos levar isso adiante, beneficiando como Ele fez. Claro que com as nossas limitações, mas que elas não sejam limitações causadas por equívocos ou pretensões pessoais de qualquer natureza. Então, magnetismo ou ciência magnética, antes de qualquer um, é Jesus, o meigo rabi da Galileia, o príncipe da paz, o Cordeiro de Deus, o Messias prometido, o Filho do homem, o Alfa e o Ômega, o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado, Sérgio. Você praticamente já fez a prece de encerramento, mas eu gostaria de, neste momento, unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, rogar ao Pai Celestial, a fonte criadora, que nos abençoe neste momento e todas as pessoas que estão conosco ou que estarão conosco no futuro. Que o caminho a ser seguido diante das adversidades que se apresentam para todos nós nos dias vindouros possam ser suportados com resignação e com coragem, através do lenitivo da fé, mas, sobretudo, da prática do bem, colocando mãos à massa, arregaçando as mangas, trabalhando e servindo na sementeira do bem e auxiliando aqueles irmãos através da caridade, para que eles voltem os seus olhos para a divindade, escolhendo o caminho que segue, deixados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz para todos e até uma próxima oportunidade. Obrigada, doutor Sérgio. Muita gratidão. Obrigado, Sérgio. Um bom dia para você, Bom bom dia dia a para todos. todos aí. Obrigado.